Olá, pessoal. Aqui Priscila Garcia, de Mulher para Mulheres. Eu tenho gravado vários vídeos assim, sentada, né? Só conversando, contando coisas. Mas a vida também tem dessas. Estou aqui em função, tentando ligar o computador faz... liga quando quer. E, bom, então já que eu não estou conseguindo trabalhar no computador, vamos gravar vídeo, né? Tô gravando aqui no celular. Deixei o celular aqui, modo avião, tudo certo, porque minha vida virou um caos nesses últimos dias. Não sei como que isso aconteceu. Meu número foi parar em algum site de relacionamento, alguma coisa do tipo, que passa o dia inteiro telefone tocando e mensagem e coisinha de homens, principalmente da Bahia. E ai, muito estranho. Muito estranho. E às vezes não é, que coincidiu também de pessoas também de outros DDDs de pegarem o meu número no Instagram e aí estão entrando em contato comigo para saber sobre produtos, coisas que isso não acontecia antes. E coincidentemente, o pessoal começou a buscar meu número lá no Instagram para pedir produto e junto com essas ligações. Então eu acabo tendo que atender todo mundo. Aí eu atendo, primeiro vejo do que se trata, se é coisa de trabalho, se é cliente, eu continuo. Se não é, eu já bloqueio. Mas né, eu acho que tudo isso faz parte, é bom dar uma movimentada na nossa vida, né? Hoje, na realidade, eu decidi gravar o vídeo só pra ficar contando coisa. Tava assistindo um vídeo esses dias no canal do Vitor Belfort e da Joana Prado. E uns vídeos aleatórios, porque eu nem sei, na realidade, eu nunca assisti, apareceu ali nos meus recomendados e me chamou a atenção. Um dos vídeos era o que aconteceu com a feiticeira e eu fiquei curiosa para ver a entrevista, e daí na sequência começaram a vir vídeos do canal deles. E aí eles estavam falando, né, em um desses vídeos sobre o casamento, sobre um casamento saudável e tal. Achei bem interessante as colocações deles. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, que eles, pelo que entendi, eles estão morando nos Estados Unidos e o Vitor faz um trabalho lá social com as crianças. Aí ele comentou muito, assim, de crianças, assim, ó, que nunca tiveram muita assistência dos pais e que agora os pais, depois que estão grandes, estão tentando se aproximar e aí às vezes chegam com aquela pergunta, né? Como é que foi teu dia? Porque eles não têm assunto, né? Para conversar com o filho. E daí fazem essa pergunta. E aí ele colocou assim: gente, não tem que perguntar pro seu filho como é que foi. Tu tem que saber como é que foi o dia. Tu tem que participar do dia dele. Tu tem que saber se teu filho, sei lá, faz natação, pratica algum esporte, luta, joga futebol. Tu tem que estar junto com ele, tu tem que participar, tu tem que levar, então tu tem que saber de cada pedacinho desse dia. E não, quando o dia acaba, como foi, fazer uma pergunta vaga dessas, como foi teu dia. Aí eu fiquei pensando, me fiz uma relação, me veio uma lembrança de algo que eu sempre faço, sem pensar. Quando o meu filho tá nas terapias, quando termina cada sessão, eu pergunto pra ele: filho, como foi a aula? Porque eu sempre uso esse termo com ele, né? Aula, porque ele tá lá pra aprender, né? Durante essas sessões. Ele nunca me responde. Porque isso é uma característica do autista, não responder. Responde o que ele quer, o que é do interesse dele, né? E eu não faço essa pergunta esperando que ele realmente vai me responder, porque ele nunca vai me responder.
Só que aí, depois que eu escutei assim o Vitor falando sobre isso, eu me lembrei. Eu poderia perguntar para a terapeuta como foi. Ela vai me responder como foi. Como ela sempre me responde. Assim que o Petrus não me responde, a terapeuta responde a parte dela. Mas eu sempre direciono a pergunta para ele, mesmo tendo plena consciência de que ele não vai me responder. E eu nem penso sobre isso também quando eu pergunto, porque eu sempre pergunto, eu sempre participo. Mas vê como é que é as coisas. Às vezes ele me responde, quando eu menos espero. Porque assim, ó, eu trabalho em casa, eu tenho meu salão e minha loja em casa. Então tá tudo meio que junto, assim, né? E ele acordou de manhã e veio aqui e começou a mexer nas coisas. E eu, pra desviar a atenção dele, eu disse assim: não mexe aí. Vamos lá que eu vou fazer teu leite. E ele me olhou e disse assim: leite tuntafé? E eu, vai ser o café da manhã. Pra não dizer pra ele, não vou botar café no teu leite. Mas aí eu disse pra ele, leite de café da manhã. Então vamos lá. Aí eu fui preparar o leite. Ele foi lá pra volta. Eu tava preparando o leite pra ele. Ele tomando um copinho com uma tampinha assim, que tem um biquinho, que ele chupa naquele biquinho. Aí ele pegou o leite, foi pro quarto e voltou. E disse assim pra mim: leite de um pãozinho. E aí então, é muito engraçado, né? Porque quando a criança ela quer, ela interage com a gente, ela responde. Só que eu acho que isso também é um trabalho diário, né? De todo dia a gente perguntar, claro, que tem coisas que eu faço. Quando as pessoas que não conhecem ele começam a fazer pergunta, e ele não responde nada, as pessoas podem até pensar no primeiro momento que ele é mudo, né? Aí eu, pra não deixar a pessoa desapontada, eu explico que ele é autista, né? Então, que ele não responde assim, não tão espontaneamente como qualquer outra criança, mas ele vai fazendo avanços, né? Por exemplo, hoje eu tava ali no quarto e eu chamando ele, porque eu queria que ele fosse dormir depois do almoço, e ele tava pilhado, né? Não sei também porque tão pilhado, porque ele tava tomando remédio, ele tá com uma gripe horrorosa, com falta de ar, tudo, tomando medicação. A medicação sempre deixa a criança mais sonolenta, mas ele tava bem disposto. E aí eu comecei a chamar ele: filho, vem cá, filho, deita aqui com a mamãe, filho. Acho que na quarta vez que eu chamei. Ele veio, ele não costuma vir, mas ele veio e foi, deitou lá comigo, lá na cama. Então, às vezes, é uma questão da gente, né, ir trabalhando e fazendo, puxando a criança. Uma hora ela acaba respondendo. Vai demorar um pouco mais? Vai. Né? E a gente tem que ter paciência. E, na realidade, hoje eu tô aprendendo assim, ó, que a gente tem que ter paciência com tudo na vida. Eu sou muito imediativa, sempre fui. Talvez tenha sido por isso que os meus relacionamentos amorosos não vão adiante, porque eu não tenho paciência de esperar uma mudança de atitude ou que a pessoa faça aquilo que eu pedi. Seja mais espontâneo e tal. Então, quando as coisas não acontecem, eu já perco o encanto, já perdeu a graça. E, só que assim, ó, os filhos vão ensinando muita coisa pra gente, né? Não é a gente, na maior parte do tempo, não é a gente que ensina os filhos, não. São eles que nos ensinam. E às vezes a gente quer ser a mãe perfeita e a gente muitas vezes descobre que todos os esforços que a gente fez vão por água abaixo, assim, em segundos. Porque às vezes o que a gente está oferecendo para um filho não é o que ele quer. A gente pode estar oferecendo melhor, dando o melhor da gente, o melhor do que a gente pode. Mas às vezes não é o que ele quer.
E isso é uma coisa também que eu tô aprendendo aqui com o Petros. Às vezes a gente acha que uma coisa é espetacular. Tu vai lá e compra um presente, alguma coisa pro filho, porque tu gostou. Tu achou aquilo interessante. Só que pra criança não é. Quando eu era criança, apareceu aqueles vendedores que vinham na escola vendendo um negocinho que era espelhado, assim, uma lâmina, que transferia o desenho de um lado pro outro. Então, tu pegava, apoiava assim, vamos supor isso aqui, colocava assim, e aí tinha aquele vidro, né, que espelhava no papel que tu colocava do outro lado. E aí tu fazia o desenho. Fazia um desenho perfeito. Nossa, aquilo ali pra mim era espetacular. Eu não ganhei esse presente dos meus pais. E pai, minha mãe não dava a mínima importância quando tinha essas vendas, essas coisas na escola. Mas eu fiquei a vida toda pensando naquilo. Quando eu encontrei aquilo para vender, já quando a minha filha estava lá com 7 anos, eu achei aquilo fantástico. Eu fui lá e corri para comprar para ela. Ela não deu a mínima importância. Para ela aquilo ali foi uma bosta. Acho que foi de tudo que eu dei na vida dela, foi o que ela menos deu valor. E na minha visão, aquilo era o brinquedo mais revolucionário do mundo, né? Eu acho que sim, faz parte, né? A gente também se frustrar, acho que faz parte. Bom, gente, como eu disse que eu ia começar agora, nos últimos dias, gravar uns vídeos mais aleatórios, com temas mais... Mas eu acho que tudo isso, assim, também pode servir como uma reflexão, né? Sobre como a gente lida com as coisas, com a vida, com as questões da vida e com os filhos, né? Tá bom? Até o próximo vídeo.